Saudações esmeraldinas, chegamos aí à segunda rodada da Série B e o Goiás tem um confronto com um adversário que é carne de pescoço pra gente. 11 anos que o Goiás, que o Verdão não vence a Ponte Preta, a última vez em 2013 pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, tem um tabu aí, é lógico que nem sempre o Goiás disputou, não todo ano, com a Macaca, mas realmente a história conta um pouco nesse sentido e mostra um pouco também do que o Goiás produziu nesses últimos anos, né? E também a história recente tem que ser de alguma forma colocada também nesse contexto aí. Vamos falar sobre o que a gente pode esperar do Verdão nesse jogo de hoje, 18h30, né? Fechando o dia praticamente, com transmissão aí pela TV UFG, para quem tem o canal da TV Brasil. Então a gente vai ter também a transmissão praticamente pela TV aberta, para quem tem o HF, ok? Então não precisa ter Premiere para assistir o jogo. E vamos falar um pouco sobre isso. Eu já espero que você deixe seu like se você conhece o nosso trabalho. Estamos aí de volta com o canal Verde 33 desde o começo dessa Série B. E se você não for inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e vamos aí analisar um pouco o que a gente pode esperar do Goiás. Eu acho que ainda tem muito pra gente falar, né? Ainda tem muito também aí do feedback do Campeonato Goiano, que a gente aos poucos vai jogando aqui. Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Verde 33. Eu sou Helder Dias, estou aqui nessa de falar sobre o Goiás na internet desde 2009. Então quem está chegando, muito prazer, vamos nessa aí. Sua opinião, como eu digo, é sempre tão importante quanto a mim, então deixa também seu comentário aqui no post aqui do canal Verde 33, ok? E veja os vídeos antigos também, alguma coisa, tem sempre alguma coisa interessante aparecendo aí na página principal do canal Verde 33. Enfim, o Goiás chega hoje para o segundo jogo, primeiro em casa nessa Série B, depois de um empate, que a gente analisou no último vídeo, que aparece aqui no final deste, para vocês se quiserem dar uma olhada também, que foi para mim uma vitória, né? Acho que para a maioria dos torcedores que acompanharam aquele jogo contra o Ceará, diante do cenário colocado, de jogadores praticamente saindo do aeroporto e entrando em campo para jogar lá no Castelão contra a pressão da torcida cearense, que realmente faz a diferença, né? Contra a pressão, um time que vinha de um título estadual contra um Fortaleza que está na primeira divisão, que tem um elenco fortíssimo, a gente sabe, né? Nos últimos anos, o Fortaleza com o Vojvoda de técnico, enfim, um trabalho bem feito esse ano pelo Wagner Mancini, que vai credenciar sim o Ceará a disputar o acesso. Por isso, eu disse no último vídeo que foi um jogo em que o Goiás ganhou 3 pontos. O do empate e os 2 que tirou de um concorrente direto, que jogava em casa, que é o Ceará Sporting Clube. Então, o Goiás, para esse segundo jogo, vem com 2 desfalques aí, por conta de lesão desses que chegaram, né? O Regis nem chegou a estrear porque se machucou antes do jogo contra o Ceará. O Messias se machucou no começo do jogo. Então a gente vai ter ainda um elenco que não é o que a gente esperava para esse início de competição. As contratações deram um ânimo novo para o Goiás, principalmente as contratações que vieram para trabalhar do lado de fora, que foi o Márcio Zanardi, o treinador, e o Lucas Andrino, o diretor de futebol, duplo que o Goiás resgatou, para quem ainda não sabe, do São Bernardo, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. E aí está disputando a Série C agora também, venceu ontem de virada Tombense, que caiu da B por 4-2, né? Então é um time também que tem sua respeitabilidade, aí a gente precisa entender o contexto regional para ver de onde vieram esses profissionais, né? E deles vieram aí vários jogadores, né? O Lucas Andrino mostrou muito trabalho nesses primeiros. A gente vai fazer um vídeo depois sobre o Lucas Andrino aqui também. E entre eles aí um destaque nesse começo pro David Braz, um jogador já veterano que fez uma boa partida, uma boa estreia contra o Ceará. A gente tem
uma esperança que ele possa ser um dos líderes do Goiás nessa disputa da Série B. O Thiago Galhardo também fez o que a gente precisava de um jogador no começo da sua estada no novo clube, né? Um jogador experiente como é o David Braz também, obviamente, mas o Thiago Galhardo, embora tenha errado o pênalti, embora tenha feito aquela cena no hino nacional que eu não concordo, mas a gente sabe que ele pode decidir jogos e isso é o que importa para o Goiás nesse momento. Jogadores que têm uma capacidade de, com um passe, com uma finalização, com uma jogada diferente numa Série B, fazer com que o time tenha ali a bola do jogo. E isso o Thiago Galhardo, para o Goiás, numa Série B, ele pode ajudar bastante e é o que a gente espera que aconteça, né? Então, para o jogo de hoje, as mudanças que o Zanardi tem definido, ainda não conta com o retorno de alguns contundidos que estão aí há mais tempo no departamento médico, mas tem a experiência do Edson no meio do campo, que deve ser escalado, tem a dupla Paulo Baier e Thiago Galhardo. Do outro lado, a gente vai enfrentar um time cascudo. A Ponte Preta não é um time. A Ponte Preta aprendeu a jogar a Série B como poucos, até pela experiência que tem de Série B, né? Durante muito tempo. Infelizmente, a Ponte já foi um time maior. Hoje é um time que fica mais na B do que na A, né? E tem um grande nome, um cara muito conhecido do Goiás, um jogador muito conhecido, que é o Elvis, né? O Elvis que raramente dá conta de jogar os 90 minutos, mas enquanto está em campo, na bola parada, na armação de jogadas, apesar do sobrepeso clássico, nem é crônico, é clássico que ele tem, ele consegue sim dar muito trabalho para a defesa adversária e tem sempre aquela ideia de que dos pés dele pode surgir a qualquer momento uma jogada decisiva. Então, muito cuidado. No ataque, também um conhecido da torcida, embora uma passagem inexpressiva pelo Goiás, né, num ano que o Goiás caiu, que foi o Gabriel Novaes. Então, um atacante, 25 anos, também aí que a torcida, de certo modo, conhece. Não com a mesma boa lembrança que tem do Elvis, que nos ajudou muito na subida da Série B para a Série A em 2021, mas também vamos dizer assim, um jogador que deve ser escalado hoje pelo Brigatti, técnico da Ponte. E é aquela história, um confronto que a gente, para mim, no momento, esperaria poucos gols no jogo de hoje, talvez uma bola decida o jogo, né? O Goiás está em formação ainda, apesar de uma semana inteira. Já não dá para falar que jogadores desceram do voo e foram programados, mas ainda é um começo de trabalho. O Zanardi tem um esquema muito peculiar, pelo pouco que eu vi, que eu li dele mesmo, numa entrevista, que depois eu vou até colocar o link para vocês aqui no vídeo, para vocês dar uma conferida, uma entrevista que ele concedeu ainda como técnico do São Bernardo, falando de como ele vê o futebol, como ele vê tanto a questão tática, como também a questão que é importante nos dias de hoje, a interpessoal. Como ele lida com o elenco, com as pessoas que compõem a sua equipe, né, a sua comissão técnica. Então, temos aí uma disputa hoje que pode ser por uma bola, mas de qualquer forma, é aquele jogo em que 1-0, como eu digo, um jogo de hoje, começando Série B, primeiro jogo em casa, aquele retorno à Serrinha depois dos traumas que a gente passou recentemente lá, vai ser um jogo em que 1-0 vai ser um placar esplêndido, vai ser uma goleada. Então, temos paciência, a torcida deve comparecer em massa lá, né, em peso, lotar a Serrinha, que para mim não é a mesma coisa que lotar o Serra Dourada, porque parece que, para mim, o Goiás precisa de um lugar maior para caber toda a sua torcida, mas isso a gente sabe que são processos, né? Então, a Serrinha hoje é o lugar que o Goiás escolheu para sediar seus jogos e vamos, então, ver o que vai acontecer nesses 90 minutos aí. Torcida na expectativa de ver um futebol já com um mínimo de consistência em relação a algum plano de jogo, né? O Thiago Galhardo vai ser fundamental nesse primeiro momento. Creio que ele vai atuar como
fazendo uma ligação ali, como fez com o Paulo Baier, né? Fazendo um falso 9, né? Eu não creio que ele vai ficar pendurado lá em cima, entre os zagueiros, mas também vejo como boas opções aí para o Goiás para saída de jogo o Sander, né, pela esquerda, que demonstrou um bom futebol contra o Ceará, e também a bola parada. A bola parada do Goiás pode decidir um jogo que deve ser muito truncado, o jogo de hoje pode decidir em favor do lado verde. Vamos esperar, vamos ver como é que vai ser, mas meu palpite é esse: poucos gols, talvez apenas um gol nesse jogo. Pode tudo acontecer depois, mas nesse momento, acredito eu, que vamos poder ter um jogo decidido em uma bola. E também um jogo não muito técnico, não muito bonito, mas é o que temos para o momento em que o Goiás está, e que vai ser um momento de evolução ao longo da competição. Esse primeiro terço, né, nós vamos penar um pouco, mas vamos tentar, vamos ver como é que fica ali, né, para se manter nesse primeiro bloco ali, né, na disputa, não necessariamente entre os 4 primeiros, mas beirando ali sempre, para depois aí, com o time encaixado, dar uma arrancada aí a partir de uma segunda etapa aí, a partir do miolo desse campeonato, né? Lógico que Santos e Sport para mim são favoritos à volta à Série A, né? Principalmente o Santos, apesar que o Sport também tem demonstrado futebol muito competitivo. Aí tem Ceará, tem Novo Horizontino, América Mineiro, Curitiba, esse segundo time que o Goiás pode se juntar aí dependendo do futebol que demonstrar. Enfim, vamos nessa. Bom jogo para todo mundo e bom domingo para vocês aí. Vamos ver o que dá. Deixa aí seu comentário, deixa seu like se não deixou até agora. Se não for inscrito no canal, se inscreva aqui no Verde 33. Um abraço, até.